Que George Miller foi um célebre missionário, isso todo mundo sabe. O que não se sabe é que na sua adolescência e juventude viveu uma vida totalmente conturbada. É o que vamos ver a seguir. Desde já, peço aos amados irmãos que assinem o canal e ative o sininho para ter as nossas notificações assim que um vídeo novo for publicado aqui no canal. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. George Miller era um evangelista cristão e diretor do orfanato Ashley Down, em Bristol, Inglaterra. Ele nasceu em 27 de setembro de 1805 e faleceu em 10 de março de 1898. Em sua vida, em sua trajetória missionária, George Miller cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida e ofereceu oportunidades educacionais para eles. Ele estabeleceu 117 escolas que ofereciam educação cristã a mais de 120 mil jovens e crianças. Embora George Miller tenha se tornado famoso como um dos homens de oração mais conhecidos da história, ele sempre viveu como um cristão exemplar. Sobre a sua vida de oração, ele diz: "Peço a Deus em oração que me revele a sua própria vontade. Assim, depois de orar a Deus, estudar a palavra e refletir, chego à melhor resolução deliberada que posso com a minha capacidade e com o meu conhecimento. Se eu continuar a sentir paz, no caso, depois de 2 ou 3 petições, sigo conforme essa direção. Nos casos mínimos e nas transações de maior responsabilidade, sempre acho esse método eficiente." Com a idade de 69 anos, George Miller iniciou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes em 42 nações, a mais de 3 milhões de pessoas. Recebeu, em resposta às suas orações, tudo de Deus para pagar as grandes despesas. Mais tarde, ele escreveu: "Digo com razão, creio que eu não fui dirigido a nenhum lugar onde não houvesse prova evidente que o Senhor me mandara para lá." Sobre as suas inúmeras respostas de oração, conta a história que um certo doutor A.T. Pierson, que foi hóspede do seu orfanato, certa noite, o missionário George Miller o chamou para orar, pois não havia mantimentos para o dia seguinte. Então, após orarem, foram se deitar, e no dia seguinte, milagrosamente, toda a alimentação para 2.000 crianças foram supridas. George Miller, mais uma vez, recebeu do seu Deus a sua resposta de oração. Conta a história que o nosso célebre missionário George Miller estava atrasado para um dos seus compromissos no Quebec. A viagem estava sendo feita de navio, porém foi atrapalhada por uma espessa camada de neblina. O comandante do navio falou para George Miller que era impossível chegar no local desejado e na hora estimada. Porém, George Miller falou: "Os meus olhos estão vendo neblina, porém eu sirvo ao Deus que está no controle de tudo." George Miller entrou para o seu quarto e foi orar. E ele orou assim: "Ó Senhor, se for da tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Sabes como eu me comprometi em estar em Quebec no sábado à tarde. Creio ser isso a sua vontade." Então, miraculosamente, toda a espessa camada de neblina sumiu e George Miller chegou no horário e local desejado, e o nome do Senhor foi glorificado. E no ano de 1898, com a idade de 93 anos, na sua última noite, antes de partir para estar com Cristo, sem mostrar sinal de enfraquecimento das forças físicas, deitou-se como de costume. Na manhã do dia seguinte foi chamado. Na expressão usada por um amigo pessoal, foi o seguinte: "O querido ancião Miller desapareceu de nosso meio para o lar."
quando o mestre abriu a porta e o chamou ternamente, dizendo: vem. E assim, nosso célebre missionário descansou. É dele a célebre frase: o principal negócio que devo atender todos os dias é ter comunhão com o Senhor. A primeira preocupação não é quanto eu poderia servir ao Senhor, mas como o meu homem interior poderia ser nutrido. É dele essa outra célebre frase: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Em breve retornaremos com mais os missionários que fizeram a história. Graça e paz. Tchau, tchau.